Não vai ter essas coisas. Isso não quer dizer que a gente não tenha o que falar. Todavia, aqui estamos para falar não de nós mesmos, mas sim da palavra de Deus. Então vamos a ela. Glória ao nome de Jesus. Abramos inicialmente no Salmo de número 86. Certa vez ouvi um pastor dizer que se pedirmos a Deus para falar em um evangelho, a gente passa o ano todinho falando só num. Né? E é verdade, viu, irmãos? Porque esse verso aqui, eu tenho olhado para ele, 86 e verso 5 do Salmo 86 diz, só a primeira parte. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Eu ouso em dizer que no dia que nós aprender isso aqui, irmão, vai ser uma benção. No dia que nós absorvermos essa frase, que, pois tu, 86 e 5, 86, Salmo 86, verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar. Quero dizer nesta noite que no dia que nós, igreja, aprendermos que Deus é bom e pronto para perdoar, as nossas vidas serão melhores. Já é bom, irmão? Já vai melhorar. Glória a Deus. Queridos, rapidamente nós queremos refletir um pouco aqui que, de fato e de verdade, irmãos, desde a nossa queda com Adão no Éden, se travou uma terrível guerra. Porque no momento, o que é que a Escritura nos ensina, amados ouvintes? Deus criou o homem perfeito. Livro de Eclesiastes, não vou dizer a referência porque não sei, mas o livro é ele. Não é que eu não saiba, eu não lembro agora. Porém está escrito, digo com toda convicção, em Eclesiastes, Deus criou o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Ou seja, mas o homem desviou-se do caminho certo, do caminho perfeito, daquilo que Deus, ou da forma, ou da maneira, do modo, enfim, como Deus o criou. Deus criou-nos perfeito, isso mesmo, santo. Deus não criou o homem pecador, assim como não criou o Satanás. Apesar de Lúcifer, assim chamado teologicamente, né, o anjo de luz, está lá na glória, está lá junto a Deus. Mas ele não era Satanás enquanto estava ali. Satanás é adversário, é o do contra. Quando Deus cria Adão, amados ouvintes, e o coloca no Éden, ali estava um homem perfeito, inocente, sem pecado. Pasmem, mas é dessa forma. Deus criou o homem perfeito. 8:29, obrigado, querido. De Eclesiastes, Deus criou o homem perfeito. Mas o que é que acontece? Deus coloca o homem no Éden e lhe dá apenas uma restrição, uma advertência, um mandamento. Olha, comerás de todas as árvores que há no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apenas isso Deus disse. Pois certamente no dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Só isso. E o homem não conseguiu obedecer a uma só coisa. Mas desde a queda do homem, que ele busca ser justificado por si próprio. Estudiosos chamam isso de justiça própria. Não estudiosos, a própria Bíblia diz isso. Justiça própria. Porque o que é que o homem desenvolveu? Eu errei, agora eu vou consertar. E aí é o problema, irmãos. O ser humano tem sofrido tanto. E quantos que já são igreja, que já até aceitaram Jesus, ainda permanecem sofrendo por querer se justificar por si próprio. Já foi dito anteriormente, pelas ações, pelas suas próprias obras.
Porque o que o homem tem em sua mente? Eu errei, eu devo consertar. Só que o problema, queridos, é que para esse conserto, não, o homem não consegue. Por isso que o primeiro versículo que lemos diz: no dia que aprendermos que Deus é bom e que Ele está pronto a perdoar, irmãos, aí vai sair todo o peso. No dia que nós aprendermos e entendermos que, Senhor, de fato e de verdade o perdão vem de Ti. A graça vem do Senhor. Irmão, essa palavra graça, no dia também que aprendermos sobre ela, precisamos nos debruçar sobre isso. Aí vamos sofrer de menos? Não, não vamos sofrer mais. Aleluia. Quando confiarmos. Porque para confiarmos, na verdade, eu volto, é quando entendermos. Eu começo a me lembrar de que Jesus falava por parábola e quando concluía ele perguntava: entendestes todas as parábolas? Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, essa guerra vem desde o Éden. Sem sombra de dúvida, o adversário ele não deixa de aproveitar para confundir a mente humana. Vejamos as perguntas que o homem pergunta: e agora, como posso me salvar? Sabe o que foi que Adão fez, queridos? Porque quando Adão peca, ele descobre que está nu. E aí a Escritura diz que Adão pega folhas de figueira para se cobrir. Isto é, Adão querendo consertar por si próprio o seu erro e chegar diante de Deus consertado. Mas ele sabia que isso não funcionava. Lá na sua consciência, algo lhe dizia que mesmo coberto com folhas de figueira, não estava correto, isso não era suficiente. Pois quando a Bíblia diz que pela viração do dia, ele ouve a voz do Senhor soar no jardim, e Deus procurando, e não vendo Adão, entre aspas, lógico, mas Deus se fazendo de doido, de cego, desculpa a expressão, porque Deus estava procurando Adão no Éden. Será que ele não sabia? Claro que ele sabia. É a mesma coisa do cego que chegou para Jesus, cego, e Jesus diz: o que é que você quer que eu faça? Meu amigo, eu quero ver. É o óbvio, mas Jesus está ali e o cego chega diante dele. Aí Jesus vai e pergunta: o que é que você quer que eu faça? Senhor, que eu veja. Amém? Podemos levar isso para o Éden. Deus fazendo-se que não estava vendo. Tira só um pouquinho desse negócio, por favor. Glória a Jesus. Deus se fazendo que não estava vendo. Adão, onde estás? Será que Deus não estava vendo Adão por trás da árvore? Glória a Deus. Estava, querido. Estava. Mas Deus é assim. É como se diz, uma pessoa está morrendo, chega diante de Jesus, Jesus fica perguntando: o que você quer que eu faça? Eu não quero morrer. Aleluia. Mas eu preciso dizer que não quero morrer a ele. Aí Deus diz: onde você está, Adão? Para que a confissão saísse. E Adão disse: ouvi a tua voz soar no jardim. Tive medo e me escondi, porque estava nu. Aí começa a conversa. É a mesma coisa Jesus dizer: mulher, me dá água. A mulher estranha: como pode? Tu és judeu. E assim sucessivamente. Mas no Éden, querido, quando Deus chega, o homem está costurando, remendando, querendo consertar uma coisa que ele não pode. E isso permanece até os dias de hoje. Em pleno século do conhecimento, em pleno tanta coisa. E muitos de nós, irmãos, querendo como Adão consertar-nos por nós mesmos, pelas nossas atitudes. Isso provocou na igreja uma confusão. Eu estou falando da igreja de Atos. Quando nós chegamos no capítulo 15 de Atos, estava um nó concernente a isso.
Porque Paulo pregava que a salvação é pela graça, como os demais apóstolos também. Mas alguém chegou dizendo: se os gentios não forem circuncidados segundo o uso de Moisés, eles não podem ser salvos. Levanta-se Paulo e diz: não, isso não é assim. A salvação é pela graça. Provocou o primeiro concílio da igreja. Um congresso mundial sobre esta questão, diz Atos. Porque alguém no seio da igreja disse que era necessário voltar aos ritos mosaicos para ser salvo. Glória a Jesus. Queridos, sem mais delongas, vamos ler alguns versículos sobre isso. Abra comigo aos Romanos, capítulo 5. Bendito seja Deus. Nos diz a palavra do Senhor. Capítulo 5, a partir do versículo 12, diz: aleluia. Assim, melhor, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito. Consideremos esse mas. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Não é. O dom é diferente da ofensa. Ele vai de encontro à ofensa. O dom, irmãos, é oposto à ofensa. O dom, podemos dizer, é adversário. É inimigo da ofensa. Ele vai contra. Por isso Paulo diz: mas não é assim o dom como a ofensa. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. O que Paulo está dizendo, amados? Paulo está dizendo: olha, Adão só fez uma ofensa. Qual foi? Eu citei no início: comeu de uma árvore. Ele comeu o fruto de uma árvore. Só isso, irmão. Só isso. Esse ato, que para o humano pode ser simples, provocou a morte de toda a humanidade. Esse ato não foi o ato sexual de Adão com Eva, que é o que está no mundo. É o entendimento que está no mundo, que o pecado de Adão foi ter relação sexual com Eva. E não, irmão, foi literalmente comer aquela árvore lá, o fruto daquela árvore. Porque Deus disse: não coma. Ele comeu, aí se transforma em transgressão, desobediência, trazendo morte a todos os homens. Por isso a Escritura diz: por isso que todos pecaram. Até quem não tem nada a ver com o pecado de Adão, até mesmo aqueles que não pecaram, a semelhança de Adão, mas morreu. Porque ali estava o representante geral. Por isso já dizia o salmista: em pecado fui gerado, em pecado concebeu-me minha mãe. Ou seja, em pecado fui gerado, em pecado eu já nasci. O homem já nasce pecador. Ninguém se livra. Aí diz: no entanto a morte reinou desde Adão. Aí Paulo vem: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, aí ele está mostrando a superioridade do dom.
ele diz, muito, porque se pela ofensa de um morreram muito, aí ele diz, muito mais. Muito já é mais e mais já é muito, mas ele junta as duas coisas e diz, muito mais. Engrandecido seja Deus, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo. Você está entendendo, irmãos? Mais adiante Paulo vai dizer, chama e diz que Jesus é o último Adão. Enquanto que o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão foi feito espírito vivificante. É superior, amados. É superior. João escrevendo, ele disse, o Filho de Deus veio desfazer. O que é desfazer, irmãos? Português nosso, desfazer é desmanchar. Desfazer é desmanchar, é destruir. Aí o que a Bíblia diz? O Filho de Deus veio desfazer as obras do diabo. Quem lançou o pecado no mundo? O diabo. Jesus veio desmanchar esse pecado, irmãos. É como alguém diz aquela frase, poderoso ou forte não é quem prende, mas forte é quem vai lá e solta, não é isso? É, irmãos. O diabo prendeu o homem no pecado, Jesus vem e liberta. Então quem é o bom da história? Quem é o grande? É Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Ele continua e diz, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O que o apóstolo está mostrando é tão somente, olha, ele está dizendo que a graça é superior em tudo, sabe por quê? Porque a morte veio por causa de uma atitude, aí o dom vem por cima de todas as desgraças dos homens, e ele ainda é maior e perdoa, e purifica, e conserta. Glória a Jesus. Não é assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Aquilo que eu disse, irmão, é o contrário. Adão trouxe morte, Adão trouxe condenação. O último Adão, que é Jesus, trouxe vida. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, ele diz logo, nunca morrerá. Glória a Jesus. Essa é a palavra, irmãos. Esse é o Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que é Evangelho? Na sua tradução mais simples e direta e real, é boas novas. Notícias novas. Notícia alvissareira. Para que eu vou trazer notícia de maldade? Notícia de condenação. Basta ver da Atena e como é o nome do outro lá? E o Marcelo Rezende. Não, irmão, não. Basta ver aquilo lá. Não, a gente está aqui trazendo boas novas, dizendo, a graça é maior. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais. E ele diz sempre, irmão, muito mais. Muito mais. Adão trouxe morte e trouxe, mas maior é Jesus que Adão. Vamos falar mais de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz aqui, porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem, ó, a abundância. Para uma região agricultora, abundância é fartura. É coisa muita. É aquele roçado que se planta e a pessoa diz, rapaz, tá assim, ó, tá encriqueado de feijão. É aquela coisa, ó, farta. Muito mais, a graça é isso. É um rio de barreira a barreira. Coisa que há 5 anos nós não vemos, né, amados, aqui. Bendito seja o nome do Senhor, mas pode ver
ainda poderemos ver. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz assim, ó, não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito e é mais de graça. Quem já usou o telefone 0800? Você liga, alguém está pagando, mas não é você. Aí quando eu ligo, eu preciso de ligar, ele disse, eu aguardo um momento. Eu tenho todo tempo que você precisar. A gente ouve umas músicas, ouve um negócio. Senhor, obrigado por esperar. Eu estou aqui, eu também quero resolver meu problema, eu não estou pagando isso aí. Aleluia! Querido, o ser humano recebe a salvação de graça, só que isso custou a vida do santo de Deus. Aí Paulo, entendendo isso, ele disse, foste comprado por bom preço. Bom preço é caro, muito caro. Glória ao nome de Jesus. Porque se pela ofensa de uma morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Jesus Cristo é o nome dele. Glória a Jesus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Irmão, só aquele ato de ofensa de Adão trouxe juízo sobre todos os homens. Mas olha o que ele diz na sequência. Pois assim como por uma só ofensa veio sobre todos os homens juízo para condenação, assim também. Mas olha o outro lado, irmãos. Parece que nós só lemos o lado de Adão, mas olha o que Jesus fez, queridos. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Eu preciso falar mais dessa segunda parte do versículo. Porque, queridos, a consciência de que somos pecadores, o todo o Madalena é. Mas, queridos, tem redenção para você. A justiça de Jesus, ela cobre a injustiça de Adão. Aqui, como nós lemos, ela é abundante, ela é superior, ela é muito mais. Glória a Deus. Lembra? Porque tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar. Se lermos a história da crucificação, segundo a narrativa do Lucas, a Bíblia diz que Jesus estava na cruz, ele já estava pendurado, ele já vinha sofrendo desde a sexta-feira, ou melhor, desde a quinta, quando ele é preso. Ele é coroado naquela noite terrível. Ele já foi levando a cruz, já estava com seu corpo dilacerado, porque a Escritura diz, agradou a Deus o moê-lo, fazendo o enfermar. Mas Jesus ainda lá na cruz, ele olha e ora. Olha e ora. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é a graça de Deus trazendo salvação a todos os homens. Inclusive aqui, se você crer. Bendito seja o nome de Jesus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência. Lembra, é o contraste, é o contrário. Um faz, o outro desmancha. Adão desobedece, Jesus obedece. Na desobediência de Adão a gente morre, na obediência de Jesus a gente tem vida, vida eterna, vida com abundância, salvação. Glória a Jesus. É assim, queridos. Esta é a palavra. Como disse Pedro, que entre nós foi evangelizada. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Tem gente que ainda se enrola com lei. O objetivo da lei é fazer o pecado ficar cada vez mais forte. É aqui o que aqui diz. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quem é mais?
Quem pode mais? Lei ou graça? É graça. Ou então vamos rasgar isso aqui. Mas nós não vamos rasgar, nós não somos dois. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essa é a verdade. Diz aqui, queridos, porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça para que a graça reinasse pela vida, pela justiça, para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, alguém chegou para Jesus e disse: bom mestre, cara todo cheio de conhecimento, ele disse: bom mestre, que bem farei eu? O entendimento do pai Adão, costurando folhas de figueira. O camarada, ele vinha tipo assim, sabe? Ele disse: que bem farei eu para herdar a vida eterna? Jesus conhecia e sabia da intenção dele. Porque tinha perguntas para Jesus, irmão, que eram capciosas. E Jesus sempre discerniu elas. Quando alguém perguntava algo de fato e de verdade, para aprender, Jesus ensinava. Mas quando o cara vinha se amostrar, como nós dizemos aqui, Jesus dava por cima. Jesus sabia daquela pergunta. Olha como ele coloca. Eu li ainda agora. Mateus, glória ao nome de Jesus. Mateus 19 e 16. Pode ler. Ele disse: bom mestre, que bem farei. Aí Jesus entrou na conversa dele. Ele disse: tu conheces os mandamentos? Aí ele querendo dar uma de bom, ele disse: quais? Aí Jesus cita. Imagina, irmão, Jesus citar mandamento para uma pessoa. Ele cita. Não tem problema. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não tentarás. Aí ele disse: estou por cima disso aí. Isso eu faço desde que eu sou novo. Um homem desse está justo, né? Às vezes te falta só uma coisa, rapaz. Deixa de ser besta. Eu estou traduzindo assim. Eu vou lhe mostrar o verdadeiro caminho. Ele quis, não quis, irmãos. Ele só precisava aceitar Jesus, receber a graça de Deus na vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. É isso que a palavra nos ensina, amados. Diz aqui: que bem farei. Agora, quando alguém chegou e de fato, de verdade, querendo saber o que fazer, ele teve a resposta. E essa resposta servia para aquele jovem. O problema é que aquele jovem era prepotente. O outro evangelista diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Mas só que ele não amava Jesus. No ato seguinte, o outro evangelho diz que ele amava as riquezas e preferiu elas. É opcional. Quando alguém, numa prisão, perguntou, querendo de fato saber o que fazer para ser salvo, ele teve a resposta. E até hoje é base de pregação. O carcereiro em Filipos chegou para dois apóstolos, Paulo e Silas, e perguntou: senhores, o que é que eu devo fazer para me salvar? Eu já li uma versão que diz assim: e prontamente eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É crer. Glória seja dada ao nome do Senhor. Poderíamos ler outras coisas, mas aí não podemos agora. Mas, queridos, essa é a verdade. Certo? Entendamos uma coisa. Adão trouxe desgraça. Isso. Tragédia. Tudo de ruim. Jesus veio consertar isso. E nós somos salvos pela graça de Deus. Ou seja, pelo que Jesus fez. Não pelo que eu possa fazer para me consertar. Então o que é que eu devo fazer, irmãos? Está escrito: creia que a morte de Jesus é suficiente para nos redimir dos nossos pecados. Que o sangue dele tem poder de não só para cobrir pecado, mas de nos purificar dos nossos pecados, diz a Escritura. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.